Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui mais uma semana para dar continuidade ao nosso conteúdo. Sei que a situação é um pouco complicada, né? Mas ainda precisamos manter esse distanciamento. Mas vamos seguir em frente. Eu acredito que com força, com determinação, o interesse que vocês têm, a gente vai superar essa fase. Então, o ensino e a aprendizagem vai seguir adiante e nós vamos conseguir atingir a nossa meta que tem que ser realizada até o final do ano. Vamos ser perseverantes, vamos lutar, batalhar, colocar coisas boas dentro do nosso coração, certo? E vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, abrissem na página 62 e pudéssemos fazer uma leitura de imagem. Vamos olhar esse capítulo. Nós vamos estudar sobre a hidrosfera, a água no planeta Terra. Então, nesse ponto, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura de imagem, que vocês pudessem observar em que locais dessa imagem vocês observam que há a presença de água, né? Então, o objetivo desse capítulo vai ser estudarmos a água em todos os aspectos, certo? Os estados físicos da água, aonde podemos encontrar, qual é a função da água dentro do planeta, dentro dos organismos. Então, tudo vai ser trabalhado de forma gradativa. Depois que nós fizermos uma leitura de imagem, eu vou passar o slide para vocês com alguns conteúdos para que fique mais bem explicado. Eu resumi o assunto e fiz um slide para vocês. Então, nesse primeiro ponto, eu gostaria que vocês olhassem, né, esse capítulo e fizessem assim, um pequeno comentário. Eu quero que vocês descrevam para mim o que vocês observam nessa imagem, o que você vê, certo? Para você captar. E logo a gente vê aqui no box uns questionamentos para que vocês possam estar interagindo comigo, né? E ao mesmo tempo tirando as dúvidas que vocês possam ter em relação à água, né? Em que locais da Terra podemos encontrar água? Por que esse recurso natural é tão importante para a vida, né? Então, isso tudo é um conhecimento que eu acredito que vocês já tragam com vocês. E é só expressar para mim, colocar no papel para depois estar eu vendo a resposta de cada um, certo? Quais são os estados físicos da água, né? A gente observa que a água a gente pode encontrar em vários estados físicos e vocês também vão me responder. Como a água circula na natureza, nós também vamos ver lá no slide assim, a questão do ciclo da água, ok? Então vamos ter bastante atenção, vamos olhar com calma, que a gente vai conseguir entender o que eu estou querendo de vocês. Água no planeta. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura desse texto, né? E possam extrair daí algumas informações também para estar respondendo lá no box, né? Então, esse texto, ele nos traz assim, um grande esclarecimento em relação da proporção da água que nós podemos encontrar em nosso planeta, né? E vamos ver lá na frente que o nosso corpo também, a maior parte é água. E vamos entender várias outras itens que a gente tem que saber sobre a água, né? Então,
vamos estudar esse capítulo que é hidrosfera. Nós estudamos a atmosfera, então agora nós vamos ver a questão da hidrosfera, que é a camada de água do nosso planeta, ok? Aí agora eu vou passar o slide para que vocês possam ter assim uma ideia, e depois na próxima aula a gente vai assistir um vídeo, ok? Sobre essa dinâmica da água dentro do nosso planeta. Então, dando continuidade, como eu falei para vocês, eu fiz aqui um pequeno resumo para que vocês possam entender mais um pouco sobre a água. Então, conhecendo mais uma esfera terrestre, a água é um bem comum a todas as pessoas, além de ser indispensável a todas as formas de vida que estão dispersas no decorrer da extensão da crosta terrestre. Então, a gente vê, né, nesse conceito que a água ela é comum a todos os seres vivos, ou seja, nós necessitamos dessa água. Ela é encontrada em nós, nos vegetais, nos animais, no ar que nós respiramos. Então, a água está presente em tudo e é essencial para a nossa vida. As águas contidas no planeta constituem a hidrosfera, e esse corresponde à parte líquida que encontra em diversas partes, como oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, além da atmosfera, né? Então a gente observa bem que a hidrosfera é esse conjunto de oceanos, de mares, de rios, de lagos, geleiras, e na atmosfera, como eu falei para vocês, que a gente encontra também na camada gasosa, no ar que respiramos, certo? A água no planeta Terra. Essa proporção, como podemos encontrar? Nos oceanos está 97,2%. Nas calotas de gelos e geleira, 2,15%. Água no subsolo, 0,62%. Águas superficiais nos rios, lagos e biomassa, 0,029%. A água na atmosfera, 0,01%. Então, nesse quadro, você observa que onde nós encontramos a maior quantidade de água é nos oceanos, depois nas geleiras, né, no subsolo, e depois nas águas superficiais, como rios, lagos, e água na atmosfera. Como encontramos a água em nosso planeta? E esse daí a gente vai saber responder fácil, né? Então, ele está em 3 estados físicos. A gente pode encontrar no estado líquido, né, que a gente vai encontrar nos rios, nos mares, nos oceanos, é isso? No estado gasoso, né, no ar que a gente respira, a gente pode encontrar, né? Então, quando a água também ela se evapora nas nuvens, né? Então, no estado gasoso. E sólido quando nas geleiras, né? E a gente encontra nesses 3 estados físicos, no líquido, no gasoso em forma de gás e sólido. O conjunto das águas contidas no planeta desenvolve uma independência que ocorre por meio dos processos de evaporação.
precipitação, infiltração e escoamento, que se configuram como uma dinâmica hidrológica ou ciclo da água, que é o que nós vamos ver lá na frente, certo? Então, ele mostra que esse conjunto das águas no planeta, ele se desenvolve por formas interdependenciais, que ocorre por meio desses processos que foi explicado. O processo que dá origem ao ciclo da água ocorre em todos os estados físicos. Para perceber esse fenômeno, é preciso que outros elementos o provoquem. Nesse caso, a motivação pela energia da irradiação solar, né? Então, para que haja uma precipitação, para que haja uma transformação nesse ciclo da água, é necessário que haja esse fenômeno, certo? Para que a água ela possa estar se processando, né? Em vários momentos, nos estados físicos que nós podemos encontrá-la. Olha, aqui nós vamos ver o ciclo da água. Esse ciclo da água, vocês observem, a gente vai ver logo bem aqui no início, o armazenamento da água nas geleiras. Então, quando há uma precipitação, ou seja, os raios solares incidem nessas calotas, nessas geleiras, o que acontece? Elas vão se dissolvendo, né? Essa água, ela passa por um processo de sólido para o líquido, e essa água que vem das geleiras, do alto das montanhas, uma parte dela fica infiltrada no subsolo, outra vai formando as nascentes dos rios, né, dos lagos, e esse escoamento vai acontecendo. Então, nós vamos encontrar o armazenamento de água doce, como eu falei para vocês, que vai formar os rios, os lagos, né? E existe também o armazenamento no subterrâneo, que são os lençóis freáticos, que nós podemos encontrar também a água doce, né? Então, esse escoamento, ele acontece para formar, né, esses lugares onde podemos encontrar água doce. E esse armazenamento de água, ele vai para onde? Quando os rios, né, se desagam todos nos oceanos, nos mares. Então, essa água que nós encontramos no planeta, ela pode mudar de estado físico. Quando a incidência do sol é muito grande, essa água vai se evaporando. Por que os rios às vezes secam, né? Será que essa água sumiu? Não, uma parte dela vai para o subsolo e outra parte se evapora. É quando também, a gente pode dar um exemplo, quando a gente está colocando uma água para ferver em uma panela. Essa água, você diz, de repente você colocou ali para ferver, esqueceu, quando vai olhar, cadê a água? Sumiu. Ela realmente sumiu? Não, ela só se transformou de um estado líquido para um estado gasoso. Ela se transformou por causa da temperatura. E essa água, ela vai se condensando em um determinado local. Então, as águas que se evaporam dos rios, dos oceanos, elas se condensam. As suas gotículas se condensam, formando o quê? As nuvens. E essas nuvens, né, estão lá em forma condensada. A água está de forma condensada. Quando há uma nova precipitação, aí a água novamente cai em forma de chuva, certo? Que vai caindo também novamente, se transformando nos rios, água líquida, nas geleiras, ela vai se solidificando, certo? E também que uma parte dessa água que também vai para as nuvens que se condensam através da transpiração dos seres vivos, né? Tanto das plantas, dos animais, como o nosso, certo? Então, a gente vê a dimensão desse ciclo da água, quando começa, certo? E continua esse processo, certo? Ele nunca termina, é um ciclo, onde começa, reinicia novamente. Então, meus queridos alunos, o assunto de hoje é esse, né? A gente vai passando
por etapas. Na próxima semana a gente já traz um conteúdo novo e vão pesquisando, certo? Sobre a água, onde podemos encontrar. Na próxima semana eu vou estar indicando aí um bom filme para vocês estarem assistindo e depois fazer um relatório, ok? Então, um grande abraço, amo vocês.